Olá! Olha aí, mais uma vez aqui estamos. Tudo bem com vocês? Professor René aqui, língua espanhola, e hoje vamos ter uma aula daquelas, certo? Vamos analisar textos. Na verdade, qual que é o assunto da aula mesmo, professor? Aqui está, análises de textos de tipologias e temáticas diversas. Então, nós sabemos bem que temos o texto narrativo, o descritivo, o dissertativo. Qual que será hoje mesmo, hein? Vamos lá? Aqui está, o texto argumentativo. Ele está dentro, pessoal, do texto dissertativo, ok? Fugimos da narração, fugimos da descrição e hoje nós vamos entrar no ponto de vista, na opinião. Isso faz parte do texto dissertativo. Lembram da redação do Enem? Tão falada? Muito bem, é um tipo de texto dissertativo. Vamos entender aqui melhor a partir dessa definição, o texto argumentativo. O texto argumentativo serve para expressar opiniões. Acabei de falar para vocês, né? Ideias e posturas sobre um tema em particular, com o objetivo de persuadir al lector o oyente. Estes textos são ampliamente utilizados no âmbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario. Los textos argumentativos también pueden ser un recurso empleado en conversaciones, exposiciones y debates para convencer a otros sobre nuestro punto de vista o sobre la verdad ou falsidade de um assunto. Observem bem aqui em cima, eu falei no início para vocês que o texto argumentativo, ele está incluído dentro do dissertativo, que serve para quê? Para apresentar nossos pontos de vista, né? E aqui as nossas opiniões. Olha, aparece bem aqui, certo? Na definição. O texto argumentativo expressa opiniões, ideias, posturas, né? Quando eu trago uma nova ideia, uma opinião, eu estou fugindo da questão de estar descrevendo um determinado objeto ou narrando uma cena. Por isso que eu falei, foge do texto narrativo e foge do texto descritivo. Nós vamos trabalhar hoje com o texto dissertativo, em que nós vamos apresentar opiniões, pontos de vista e vamos fazer essa defesa. É isso o cerne do texto argumentativo, ok? Lá na frente, olha aqui esse verbo, persuadir. Persuadir é fazer com que o outro pense como eu, né? Eu vou vender a minha ideia, então eu vou trabalhar com a persuasão, para que o outro venha pensar como eu, né? No caso, quem é o outro? Ou o leitor, que está lendo o texto, ou el oyente, ou seja, o ouvinte que está ouvindo nessa conversa, está me ouvindo, né? Aí mais um pouquinho aqui na frente, ele apresenta vários tipos desse texto, onde nós podemos encontrar no âmbito periodístico, ou seja, é o texto jornalístico, né, nessa área do jornalismo, científico, judicial, filosófico e publicitário. Opa! Né? Nesse âmbito, nessa área publicitária, é demais, né? Passa uma propaganda na televisão, qual é a centralidade da propaganda na TV, senão fazer com que o telespectador, ele observe aquela propaganda e termine comprando o seu objeto. Vocês percebam como uma propaganda, ela faz parte do texto dissertativo ou argumentativo, porque ali a ideia principal está sendo repassada, está sendo, entre aspas, vendida, né? E qual que é a conclusão daquele texto, né? da propaganda em si, o objetivo dela? Claro, é fazer com que o telespectador compre aquele produto, seja qual for o produto.
ok? Voltemos aqui à tela da definição, por favor. Então, lá na frente diz que os textos argumentativos também podem ser um recurso empleado em conversações. Ah, então, professor, quer dizer que numa conversa eu posso estar trabalhando? Claro! Você pode estar trabalhando um texto argumentativo a partir de uma conversa. Uma fofoca, por exemplo. Né? Vem, faz uma fofoca de alguém e quer, a fim da força, que você aceite aquela fofoca. É um texto argumentativo, ok? Exposições das ideias, ok? Está dentro daquela conversa, né? Debates. Imagina o debate político, pessoal. O que é que o político faz? O que é que o político quer? Voto. Então, ele vai fazer de tudo para que quem está ouvindo ali, naquele debate político, aceite a sua ideia e vote nele. Então, o debate político, ele está dentro aqui do texto argumentativo, ok? Mas aqui, bom, afinal de contas, seja a ideia verdadeira ou falsa, o que ele quer, né, o interlocutor, o emitente, o emissor desse texto, o que ele quer, na verdade, é que o seu receptor, que somos nós, o ouvinte ou o leitor, ele aceite tal ideia. Entendeu aí? Na língua espanhola, que é esse texto argumentativo. E agora nós vamos a um texto argumentativo que eu trouxe aqui da nossa realidade aqui do continente americano, né, que é a realidade indígena. Vamos ler aqui esse texto e vamos ver qual que é a ideia que ele está propondo e está querendo que nós, hoje, que somos, digamos, telespectadores ou leitores desse texto, ou mesmo ouvinte aqui desta aula, né, afinal de contas, a aula é um texto altamente oralizado, né, verbalizado. Então, vamos ver aqui qual que é o objetivo dessa aula e se de fato está, entre aspas, vendendo uma ideia. Vamos a esse texto aqui comigo. Temos aqui, la lucha de los pueblos indígenas por su identidade. Olha, só aqui pelo título, se eu vou falar da luta dos povos indígenas, né, eu posso fazer uma descrição aqui dentro do texto? Posso. Posso narrar lutas e mais lutas? Sim. Mas já me dá uma ideia de que tem uma mensagem aqui, algo para ser vendido, né? Entenda a palavra vendido aí, né? Na verdade, para ser repassado, a fim de que o leitor, de que o ouvinte possa pensar da mesma forma como quem escreveu esse texto aqui, ok? Vamos aqui começar então. Você viu ali a imagem de uma indígena, né? Vamos ler comigo. Los pueblos indígenas alrededor del mundo son herederos y practicantes de diversas culturas que comparten problemas comunes relacionados con la protección de sus derechos como pueblos distintos, según la ONU. Aqui é uma afirmação da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, nesse parágrafo aqui, nós temos uma ideia generalizada, uma apresentação dos povos indígenas, ok? E está dizendo que eles estão aí em redor do mundo, eles estão pelo mundo, não apenas no continente americano, na Europa também tem povos indígenas. Povos indígenas são os povos originários ali daquela terra, né? E que eles são povos, pueblos distintos, ou seja, povos diferentes, e que a ONU assegura os seus direitos, ok? Aí, continuando, o próximo parágrafo. Apesar de las diferencias entre cada pueblo indígena no mundo, estas pessoas se han unido em uma mesma luta. Olha aqui. Já está me dando aqui, ou melhor, nos dando uma ideia de que tem algo para ser defendido. Eles têm se organizado em redor de uma mesma luta no mundo, em redor do mundo. Aqui está falando que eles estão pelo mundo, né, pessoal? Para que, continuemos aqui, para que o mundo inteiro reconozca sua identidade. Puxa, agora a ficha já caiu aí com vocês, para vocês? Veja, a fim de que o mundo inteiro reconheça a identidade desse povo. Ou seja, esse texto aqui, sobre os povos indígenas, ele está tentando mostrar a ideia da identidade indígena. Então, ele quer que eu, como leitor desse texto, venha descobrir essa identidade, venha respeitá-la e venha reconhecer. Já perceberam o argumento que o texto está usando? Su forma de vida e su derecho a las tierras, territórios e
recursos naturais tradicionais. Então, aqui o direito, as terras, os territórios e os recursos tradicionais que pertencem a esses povos. Percebendo, né? Adelante. Em México, vamos trazer agora um exemplo. Vamos entrar aqui no combate do texto, ok? E apresentar exemplos ou positivos ou negativos. Vamos começar aqui pela realidade mexicana. Em México, os pueblos indígenas são uma peça fundamental do mosaico cultural, histórico e tradicional que ha contribuído à construção do país mexicano moderno. Ou seja, ainda que o México hoje seja um país moderno, mas quem construiu e quem está construindo essa modernidade naquele país são os pueblos indígenas. Indiscutível o seu papel nesse mosaico cultural, ou seja, nessa sociedade altamente mesclada como é o México. Numa outra aula aqui, eu não sei para qual foi a série, eu falei da questão indígena ali no México e que tem um peso enorme da quantidade de povos indígenas naquele país. Por lo tanto, vamos continuar aqui, pessoal. Por lo tanto, peço a atenção de todos, por favor, observem, nada está conversando com o colega da esquerda ou da direita, mas lendo o texto comigo. Aqui, vamos lá. Por lo tanto, la tierra es suya, lo que requiere reconocimiento por parte de los gobiernos a través de políticas públicas que los defiendan. Aqui eles afirmam, né? É uma afirmação. La tierra es suya, ou seja, a terra do povo indígena. En el país, este parágrafo, en el país existen 7.382.785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, de los cuales 51.3% son mujeres y 48.7% são homens. Observem aqui, né, o número, a cifra de povos indígenas. 7 milhões. É muita gente, pessoal. Onde? Nós estamos trabalhando aqui, México, ok? Próximo parágrafo. As línguas indígenas que mais se hablam em México, olha, você está percebendo que ele está fazendo, o texto está fazendo com que nós venhamos a crer, venhamos a conceber que o México é terra de povos indígenas e que essas terras devem ser respeitadas. Aí mostrou a quantidade de povos indígenas ali e agora nós vamos mostrar a questão da língua, a importância desse povo na construção do México. As línguas indígenas que mais se hablam em México são náhuatl, mais de 23%, Maya, mais de 11%, Tzeltal, são nomes difíceis porque vem da língua asteca, né? É uma língua indígena, né? A cultura asteca, antes dos espanhóis chegarem ali no território mexicano hoje em dia, já dominavam tudo aquilo e foi uma sociedade altamente organizada. Tzeltal, essa palavra não é espanhola, claro, né? É uma língua, é uma etnia indígena. Mais de 7%, mixteco, mirteco, 7%, tzotzil, mais de 6%, zapoteco, mais de 6%, otomí, mais de 4%, totonaco, mais de 3%, chol, mais de 3%, mazateco, mais de 3%, huasteco, mais de 2%, e Massawa, 2%. Quer dizer, tem muito mais, é porque não dá para falar tudo aqui, né? Mas tem mais etnias indígenas ali no México. Entretanto, para a fortuna de nossa realidade histórica em Sinaloa, aún quedan 2 etnias autóctonas. Olha, tem mais 2 da própria terra, que são autóctones, etnias autóctones, né? Aún quedan 2 etnias autóctonas del remanente primitivo pré-colombino, ou seja, bem antes de Colombo ter chegado ali nas Américas, aqui nas Américas, né? São os mayos, essas aqui, ó, autóctones, e os tepehuanos, ok?
que os pueblos indígenas mexicanos sean dueños de sus propios territórios já. Você percebe que esse já, como ele tem força, como ele é enfático, você percebe aí no final a ideia que é, não vou utilizar mais o termo vendido, mas a persuasão aqui na ideia, né? Que eles sejam donos do seu território já. Então nós percebemos que aqui ninguém está narrando sobre culturas indígenas, sobre línguas indígenas. Nós não estamos descrevendo tampouco, mas o que está sendo jogado aqui nesse texto é uma opinião, né? E essa opinião baseada em fatos verdadeiros, reais, em fontes verídicas, de que esses povos indígenas, eles compõem o território mexicano e são donos deles. Vamos terminar aqui o texto comigo? Terminando aqui o texto, solo 1% de indígenas chega à Universidade em México. A parte triste, né? Nós estamos no desenvolvimento do texto, ou seja, no embate. O que é positivo, o que é negativo. Esse povo indígena, eles são donos dessas terras, eles têm todo o poder. Vamos ver agora. Si bien el 10% de la población mexicana es indígena, la matrícula de las universidades mexicanas revela que el máximo 3 de cada, veja, 3 de cada 100 estudiantes provienen de esa capa poblacional, con la consecuente perpetuación de atraso, subdesarrollo e pobreza. Então, o que é que tem aqui para os povos indígenas? Atraso, subdesenvolvimento, pobreza. A cada 100 indígena mexicano, apenas 3 chegam aqui, pessoal, a la universidade. Somente 3. É um desastre. É ou não é? Vamos aqui. Del total de indígenas originários de diversos grupos étnicos de México inscritos em la educação superior, ou seja, em universidade, el porcentaje que logra titular-se, logra significa que consegue, ou seja, que consegue obter a sua titulação, ou seja, o seu diploma lá da universidade. Es muy pequeno, ou seja, muitos poucos conseguem se graduar, se formar, aunque este é um fenômeno que ocorre também entre a comunidade no indígena. Está dizendo que outros povos também sofrem isso lá no México. Expuso a doutora Lorenza Villa Leber, investigadora da Universidade Nacional Autônoma de México e especialista em desigualdades sociais. O que o texto fala? Além do texto falar sobre os povos mexicanos, os povos indígenas no México e mexicanos, o texto também está falando aí sobre o subdesenvolvimento desse povo, ok? Sobre as dificuldades que ele enfrenta, as desigualdades sociais desses povos, melhor dizendo, porque são tantos, né? A cada língua étnica que eu apresentei para vocês pertence grupo étnico, determinados grupos étnicos. E ali no México tem muitos. Eu trouxe apenas uma amostragem para vocês. Então, o texto é altamente persuasivo, argumentativo, e o objetivo desse texto, claro, é fazer com que eu e vocês pensemos como o autor do texto, né? Sobre a necessidade indígena de, no caso mexicano, né, ali no México, de obter aquilo que pertence a eles. Lembram? O território mexicano pertence ao povo indígena já. Ali é uma persuasão de alto grau, aquela forma de escrita, aquele parágrafozinho curto. Então é isso o texto argumentativo. Deu para entender? Ele existe uma ou várias opiniões e o objetivo é fazer com que nós entendamos e concebamos o texto tal qual o leitor, tal qual o autor, desculpa, o escritor ou o falante. É isso aí. Vamos para a nossa DLI, então? Ok, preparei 3 questões para vocês. A primeira questão, você vai colocar verdadeiro ou falso. Veja, verdadeiro ou falso, com relação ao texto argumentativo. Aí você lê aí, ó, o primeiro parêntese aí, né? O segundo, tem o terceiro aí, aqui. E depois ABCDE, primeiro façam, por favor. Depois consultem o que combina aí com ABCDE. Segunda questão. Qual é a parte do texto que argumenta as ideias? Enquanto eu estava lendo e discutindo o texto, eu falei para vocês, ok? E a terceira questão?
Después de leer sobre los indígenas de México y Colombia, marque la opción correcta, A, B, C, D, E. Leiam calmamente, observem o texto, prestem atenção ao que eu expliquei e diga, tem apenas uma aqui que é correta. Marque ela, por favor. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, ok? Agora é com vocês. E aí, pessoal, gostaram das 3 questões? Fácil, difícil, o que é que vocês acharam? Né? Foi preparada com bastante atenção e carinho aí para vocês, tá certo? Mas vamos aqui ver se tem algum aluno aí mantendo comunicação com a gente. Olha aí, Kennedy, eu conheci pessoalmente o Kennedy ali da Escola Coronel Fiuza, né? Tudo bem, Kennedy? Parabéns aí para você, um abraço aí para a Carelli da Várzea, todos os alunos, todas as escolas, aquele abraço. E que bom que você continua aí conectado, né? Respondendo. Bom, o Kennedy trouxe aí na primeira questão, letra alternativa A. Será se é mesmo a alternativa A?
Então, o que é que diz a alternativa A? Vamos ler lá. Vamos ver aqui a alternativa A na tela. O que é que diz? Falso, verdadeiro e falso. Será se é isso mesmo? Bom, vamos adiante, né? Será que tem mais alguém aí mandando mais alguma informação? Não temos? Tudo bem. Então, questão 2, questão 3, alguém aí? Bom, vamos... Opa, questão 2, Kennedy aproveitou e respondeu também a questão 2. E ele colocou el desarrollo, ou seja, em português, o desenvolvimento. Será se é isso mesmo? Obrigado aí pela sua participação, Kennedy. Questão 3, nada? Obrigado aí pela sua participação, Kennedy, ok? Vamos então à correção da nossa DLI. Vamos lá? Olha, a primeira questão, realmente, marcar verdadeiro ou falso. Diz aí, era um dia muito bonito e os indígenas estavam muito felizes por mais uma festa em sua aldeia. Pessoal, desde criança, o que é que nós escutamos do nosso pai, mãe, avô, os avós, os tios, as tias, sempre contando aquela historinha, né? Era uma vez, o verbo aí era um dia, era uma vez, se fosse o caso, né? Já dá a ideia de quê? De um texto argumentativo? Nunca. Um texto narrativo. O Kennedy começou bem, ele falou que era falso isso aqui. Porque, veja, a pergunta diz, está relacionado com o texto argumentativo. Vamos lá, segunda. Isso que hacen com os indígenas es muy malo. Todas as pessoas devem respeitar a los indígenas, suas leis e suas tradições. Eu estou narrando alguma coisa aqui? Não. Estou descrevendo? Tampouco, nada de descrição aqui. Mas veja, eu joguei aqui um ponto de vista, eu estou dando uma opinião aqui, né? Todas as pessoas deveriam respeitar tal e tal, o que estão fazendo com ele não é certo. É o meu ponto de vista, a minha opinião. Então aqui, Kennedy, parabéns mais uma vez. Aqui se enquadra realmente no texto argumentativo, ele colocou verdadeiro nisso. E a próxima, qual que é? A próxima diz, la mujer llegó com seus trajes de plumas e dibujos de colores diversos por todo o corpo. Dá para entender que essa mulher aqui é uma indígena, né? Olha as penas, plumas, penas coloridas, né? Dibujos de colores diversos por todo o corpo, né? O corpo dela está pintado, parece. Ou então uma dançarina da escola de samba, né? Isso daqui dá a ideia de quê? De uma descrição de como essa mulher chegou em determinado ambiente. Então, falso, né? E aí na letra A diz verdadeiro, verdadeiro e falso. O Kennedy falou que essa realmente é a alternativa correta. E aí, Kennedy, eu te digo que sim. Veja aqui o gabarito. Ok, aí, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Alternativa correta. A segunda questão, o que diz? Na segunda questão, qual é a parte do texto que argumenta as ideias? Eu falei no início que o texto, eu li o primeiro parágrafo, eu disse, olha, aqui dá uma abertura, né, uma introdução, é um assunto genérico ou generalizado nesse primeiro parágrafo. Lembra disso, assim que eu li o primeiro parágrafo? Depois eu falei de conclusão, mas antes eu falei sobre o quê? O embate das ideias, as lutas. Eu falei de... aqui nós podemos encontrar opiniões positivas ou negativas. Aqui é um local da luta, do embate. E aí eu chamei esse lugar de quê? Na hora da explicação, de o desenvolvimento do texto, ok? Ou eu falei também em língua espanhola, desarrollo. E aí o Kennedy captou a ideia e deu a resposta corretíssima. Veja a resposta do Kennedy aqui. El desarrollo, ou seja, o desenvolvimento, e com certeza o Kennedy, esse aluno, está se preparando muito aí para o Enem, para o vestibular, e ele sabe, né, a competência, ele é competente, e ele tem visto isso, claro, também em língua portuguesa, certamente em língua inglesa, a estrutura textual e o que é o texto argumentativo. Parabéns, Kennedy. E a terceira questão, o Kennedy não respondeu, mas vamos lá. Después de ler sobre os indígenas de México e Colômbia, marca a opção correta. Nosso tempo está curtíssimo, vamos logo aqui diretamente para o gabarito. Vamos lá? Letra D, são de diversas etnias e pouquíssimos frequentam a universidade. O que a gente vê? Realmente o texto falou que o México é composto de etnias variadas, distintas, muitas.
né? É um dos países aqui do continente americano que mais tem a presença de indígenas na constituição dos seus povos, ok? É a letra D, é a correta. Ok, parabéns a todos aí pela aprendizagem. Abraço aí, Kennedy, para todos vocês aí de Carelho da Várzea e para o estado do Amazonas como todo. Vamos continuar, tá certo? Vamos aí para a próxima aula. Parabéns, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.